Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? É motivo de alegria estarmos todos reunidos para juntos podermos adorar o Senhor. Quem está feliz com o Senhor, levante as mãos. É motivo de alegria estarmos todos reunidos para poder adorar a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, sem perda de tempo, abra o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Uma rápida palavra dos corações dos irmãos. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. Glória seja dada ao Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus, Vamos repetir este versículo que diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. aleluia. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém, irmãos? Glória seja a Deus. Aleluia, Jesus. Só para ter certeza, você que não fechou a tua Bíblia, só para ter certeza, sentado, que Jesus é o pão da vida, o versículo 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos este versículo, aqui, esses dois versículos, ele nos dá a confirmação. Jesus dá legalidade em dizer que ele é o pão da vida. Glória a Deus, Bem, na verdade, tinha que existir aqui uma necessidade para que Jesus pudesse dizer estas palavras. E para quem foi direcionada estas palavras? glória a Deus, Por onde aleluia. Jesus passava, por onde Jesus andava, Jesus, ele conseguia arrastar uma grande multidão, porque a multidão entendia que aonde Jesus passava, algo de especial tinha que acontecer. Era muito difícil Jesus passar por um lugar Glória a Deus, e algo aleluia. não aconteceu. E a multidão seguia Jesus por causa destes sinais. A Bíblia nos declara no capítulo 6 de João, a Bíblia diz que aglomerou-se uma grande multidão. Por quê? Por causa dos sinais que Glória a Jesus Deus, fazia, aleluia. levantando paralítico, curando aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam oprimidos, aqueles que Glória estavam a cegos, Deus, aqueles que estavam aleluia. surdos. Esses sinais faziam com que o povo viesse até Jesus. E no capítulo 6 vai nos falar acerca de uma grande multidão que se aglomerou perto de Jesus. Jesus sobe no monte e começa a analisar e ver que havia mais gente chegando para ouvir aquilo que saía da sua boca. Então Jesus chama um dos discípulos por nome Filipe. Chamando Filipe, disse: Filipe, aonde encontraremos pão para alimentar esta multidão? Filipe, olhando na mesma visão de Cristo, ele olha e analisa e diz: 200 dinheiros de pão não é o suficiente
para que esta multidão coma pelo menos um pouquinho. Aí aparece André, irmão de Simão Pedro, e diz a Jesus: aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? O mesmo que apresentou o jovem, o mesmo que apresentou os pães e os peixes, foi o mesmo que disse: o que é isto para tantos? Aqui nós aprendemos, meus amados irmãos, que Jesus pediu para que os homens se assentassem no grupo de 50 e de 100. Jesus pegou o pão e os peixes, apresentou a Deus, partiu os pães e começou a entregar aos discípulos. Os discípulos agora vão repassando para a multidão. E a Bíblia diz que todos que estavam ali comeram e ainda sobejaram daqueles pães e ainda sobraram 12 cestos. A Bíblia aqui vai nos dar algumas lições importantes aqui neste texto, no capítulo 6. Por quê? Porque quando Jesus chamou Filipe e disse aonde compraria pão para alimentar aquela multidão, Filipe deduziu que 200 dinheiros de pão não era suficiente para alimentar aquele povo. A primeira lição é esta: o dinheiro não pode comprar tudo. Diga para o seu irmão: o dinheiro não compra tudo. O dinheiro é essencial na nossa vida. O dinheiro é tem um lugar principal na nossa vida. Porém, nós não podemos nos apegar ao dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar tudo. Se o dinheiro pudesse comprar, ele tinha alimentado a multidão com os pães que o dinheiro poderia comprar. Mas naquele dia o dinheiro não lhe favoreceu. Por quê? Porque o dinheiro não é tudo. E a lição é esta: aquilo que o dinheiro não compra, Jesus compra. Aquilo que o dinheiro não faz, Jesus faz. Aquilo que o dinheiro não pode, Jesus pode. Aquilo que o dinheiro não traz para nós, Jesus traz. Porque Jesus está acima do dinheiro. Porque Jesus é maior do que o dinheiro. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu falo de dinheiro, eu costumo muito de ler um texto da Bíblia Sagrada, a história do jovem rico, aquele jovem que aproximou-se de Jesus. A Bíblia diz que ele chegou perto de Jesus e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, eu obedeço todos os mandamentos que ele é mandado. Então ele disse para Jesus: desde a minha juventude, tudo isto eu já tenho obedecido. Então Jesus, olhando para ele, olhando para as suas vestes, disse: olha, então venda tudo que tens para os pobres e venha e siga-me. Aquilo foi mesmo que deu um tapa na cara daquele jovem, porque o seu semblante caiu. O seu semblante agora foi para o chão, porque ele imaginou tudo aquilo que ele tinha, quantas propriedades que ele possuía, quanto de dinheiro que ele tinha. Agora o intuito dele era herdar a vida eterna, mas porém ele colocou este princípio em segundo lugar e imaginou o seu dinheiro. Ele esqueceu da vida eterna e agora pensou no seu dinheiro, virou as costas para Cristo e saiu de cabisbaixo. Aí agora nesta passagem que nós lemos, havia uma necessidade de alimentar a multidão, mas o dinheiro não foi suficiente. Quem sabe você que está aqui nesta noite, coloca a sua confiança no dinheiro que você tem, coloca a sua confiança no dinheiro que você possui. Cristo lhe trouxe aqui para te dizer que o dinheiro não é tudo para a sua vida. O dinheiro não pode tudo na sua vida. Quem sabe você acredita que você tendo dinheiro, você pode qualquer coisa. Mas eu quero lhe provar que o dinheiro não pode tudo. Eu quero lhe provar que o dinheiro não compra tudo. Eu quero dizer para você que o dinheiro não compra felicidade. Eu quero dizer para você que o dinheiro não compra o amor. Eu quero dizer para você que o dinheiro não compra a salvação. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, se verdadeiramente você extrai da felicidade,
está, venha para os pés de Jesus Cristo. Se verdadeiramente você não quer um amor diferente na sua vida, vem para os pés de Jesus, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus é o Consolador. A Bíblia diz que Jesus está, meus amados, em nossa vida para suprir aquilo que o dinheiro não pode nos dar. Quem sabe você acredita no dinheiro? Aí o salmista diz assim: muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos se encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Porque quando nós lemos em Ageu, está escrito que o nosso Deus é o dono da prata e também é o dono do ouro. Então não se preocupa, meus amados irmãos, se você está passando por uma adversidade. Eu quero dizer para você: aquilo que o dinheiro não compra, então Jesus compra. Aquilo que o dinheiro não pode, Jesus pode. Quem sabe você está atrás de uma busca, quem sabe você já pagou muitos, como aquela mulher do fluxo de sangue pagou na época em busca da saúde. O dinheiro não compra, mas Jesus Cristo está dizendo: eu sou a saúde. Você não precisa pagar, você não precisa ter dinheiro. Aqui eu estou distribuindo de graça o que você precisa nesta noite. O teu Jesus lhe dá e não compra nada. A primeira lição é esta. A primeira lição é que o dinheiro não pode tudo. A segunda lição é quando André, irmão de Simão Pedro, aparece apresentando aquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Ali a Bíblia diz que ele disse: para que isso aqui? Para tantos não é nada. Aí Jesus toma uma atitude. Aí Jesus toma uma decisão, mandou todos os homens sentarem. E disse a Bíblia Sagrada que Jesus apresentou os pães ao Senhor e começou a partir o pão e dar aos seus discípulos, e os seus discípulos começou a distribuir, e todos ali comeram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A segunda lição é esta: o pouco que nós achamos na mão de Jesus se torna muito. Jesus não precisa de muito para fazer muito. Jesus precisa de um pouco para fazer muito acontecer na sua vida. Ele está dizendo nesta noite: não importa a quantidade que tu tens nesta noite, coloca na mão dele, porque o milagre que ele vai fazer, você vai comer e ainda vai sobrar. Você vai comer e ainda vai sobejar. O que isso significa? Tu vai comer aqui para levar para a tua casa. Você vai comer aqui para levar para a tua família. Porque Jesus não precisa de muito para fazer um milagre, mas aquilo que tu tens é suficiente para o milagre acontecer esta noite. Esta é a segunda lição aqui no texto. Aí os discípulos pegou os 12 cestos cheios. Aí a Bíblia diz que eles atravessaram, saíram para atravessar para outra margem. Entrou no barco, colocou os cestos no barco. Jesus, porém, ficou. Jesus não foi, por quê? Porque quando a multidão viu aquilo que Jesus fez, a multidão começou agora a vir para cima de Jesus. E a Bíblia diz que a multidão estava ali para o constituir rei sobre eles. A multidão disse: agora nos levantou um grande profeta entre nós. Aí a multidão pegou os cestos e vai atravessando. A Bíblia diz que no meio do mar, quando eles estavam no meio, já estava escuro, já estava bem tarde. Veio uma grande tempestade, veio uma grande temporal. E agora os discípulos aflitos, apavorados, quem sabe pensando que aquele dia eles iriam morrer. Quem sabe eles pensavam que aquele dia os seus barcos iriam naufragar. Jesus estava no monte, a multidão agora ficou. Jesus saiu, os discípulos saíram. Agora Jesus vem distante dos discípulos, e os discípulos ali apavorados. E lá vem Jesus andando por sobre as águas. O
tirando água, quem sabe perdendo o pão de dentro do cesto, quem sabe os pedaços de pães que sobrou olhando, e eles preocupados que eles iriam morrer, que os seus barcos iriam a pique. E lá vem Jesus andando por cima da água, lá vem Jesus andando por cima da água. Esta é a terceira lição do capítulo 6 que eu aprendo. Aquilo que tenta nos matar, aquilo que tenta nos parar, aquilo que quer fazer o nosso barco afundar, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos tira o sono, Deus estabeleceu um limite, e o limite está debaixo dos pés do Senhor. Aquilo que os discípulos pensaram que era a sua morte, Jesus estava andando por cima. Aquilo que você pensa que é a sua morte, aquilo que você pensa que é o teu fim, Jesus está dizendo: coloque o limite. O limite está debaixo dos meus pés. Aquilo que te tira o sono tem limite, aquilo que te tira a paz tem limite. Jesus vem andando em cima do teu problema. Jesus caminha naquilo que te pensa que tu vai morrer. Jesus está dizendo: vou andar por cima para te provar que eu sou maior do que uma tempestade, eu sou maior do que o temporal. Jesus andou por cima do teu problema para te dizer: Ele é maior. A terceira lição do capítulo 6 é esta. Aí Jesus veio, aí Jesus gritou, quando os discípulos disseram: fantástico. Aí Jesus disse: não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Como é que tenha bom ânimo no meio da tempestade? Como é que os discípulos vão ter bom ânimo, aflito, quase morrendo? Aí Jesus disse: tenha bom ânimo, eu sou eu. O que Jesus estava dizendo é: eu sou o que vocês precisarem no meio desta tempestade. Quem sabe tu está vivenciando esta tempestade na sua vida. Jesus está dizendo: eu sou. Eu sou, dá um segmento para várias frases. Aí Jesus coloca agora a sua finalidade como Deus. Eu sou. Só Deus pode usar esta palavra. Só Deus pode usar. Eu sou. Foi Ele que disse para Moisés: eu sou o que sou. Foi Ele que disse para a mulher samaritana quando ela esperava o Cristo quando viesse. Ele disse: eu sou. E Ele disse para os seus discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo: olha, eu sou aquilo que vocês queiram que eu seja neste momento. Os discípulos precisavam o quê? Do mar se acalmar, da tempestade passar, do vendaval parar e vir uma grande bonança. Aí Jesus: eu sou a grande bonança que vocês precisam. Eu sou aquele que acalma o mar. Eu sou aquele que cessa as tempestades. Eu sou aquele que faz o vendaval parar. Eu sou aquilo que você precisa. O que você precisa nesta noite? O que você quer que Deus seja para você nesta noite? Ele está dizendo: eu sou aquilo que você queira que eu seja. O que você quer que o teu Deus seja para você nesta noite? Deus está dizendo por intermédio da sua palavra: não se preocupa com a tempestade, porque o teu Deus está vindo aí. O teu barco não vai afundar, você não vai morrer, porque Jesus está chegando para te salvar. Eles chegaram do outro lado. Chegando do outro lado, a multidão analisou, viu o barquinho que Jesus pediu para deixar, falou com ar, ele nos deu mais zero. Ele já partiu. Na multidão, parte em busca de Jesus. Por quê? Porque sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus, aleluia. Aquela época era época de
não eram todos que tinham dinheiro para se manter. Quando eles viram os 12 cestos de pão, ele agora passa para o outro lado, em busca de Jesus. Quando eles chegaram lá, viram Jesus e perguntou: como foi que você chegou aqui e não passou por nós? Glória a Deus. Aí Jesus agora vai dar uma missão para eles. Jesus vai dizer: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão me seguindo não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu faço. Vocês estão me ouvindo não por aquilo que eu represento, mas por aquilo que eu faço. Vocês estão aqui não por mim, mas estão aqui porque o pão. Porque deu pão para vocês comerem e vocês se alimentou. Aí Jesus disse assim: não trabalhai pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Aí a multidão interessa na conversa de Jesus. Glória a Deus. A multidão interessa e diz: nos dá desse alimento que vai durar. Nos dá este alimento. Aí Jesus vai aplicando a palavra na multidão. Aí a multidão começa agora a recuar. Agora começa agora a falar coisas do passado para Jesus. Os nossos pais foi alimentados no deserto, pelo maná, que Moisés deu e tal. Aí Jesus, olha, não foi Moisés que ele deu o maná no deserto, mas foi o meu Pai que fez cair do céu maná no deserto. E Jesus vai dizendo para eles, vai colocando palavras na mente deles para que eles entendessem que o pão que Jesus havia dado para eles não era tudo na sua vida. Jesus queria que eles entendessem que existia outro pão além do pão terreno. Aí eles perguntam para Jesus: que sinal você nos dará para que nós possamos crer que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu? Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus começa a dizer para eles, começa agora a entrar na mente deles. Jesus disse: na verdade vos digo, que Moisés, mais uma vez, não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E a Bíblia diz que a multidão disse: disseram-lhe, pois, o Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus matou a charada. A multidão disse: dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus se chega mais para perto e diz: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Diga aí para o seu irmão: Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Meus amados e queridos irmãos, Jesus apresenta-nos de várias formas. Nos evangelhos, ele se apresenta de várias maneiras, porque ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. E ele aparece nos evangelhos com algumas características que realmente comprovam que ele é o Filho de Deus. Mas há quem diga que ele só aparece no Novo Testamento. Em algumas partes está certo, aparece só no Novo Testamento. Mas ele só aparece no Novo Testamento em carne.
Velho Testamento, Jesus também tem as suas aparições. Jesus aparece no Velho Testamento de várias formas também. E uma das formas que ele apareceu no Velho Testamento era como anjo, o anjo do Senhor. Outra forma que ele apareceu no Antigo Testamento foi como a rocha, que fluiu águas vivas e o povo saciou a sua sede no deserto. No capítulo 7 de João, no versículo 38, se não me falha a memória, Jesus se colocou de pé no templo e disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Em Apocalipse 22, versículo 17 diz: o Espírito e a esposa diz: vem. Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. O versículo que nós temos diz que aquele que vir a mim não terá fome, e aquele que crê nunca mais terá sede. Então isso comprova que Jesus era a rocha no Antigo Testamento. Mas ele vai aparecer no Novo Testamento. Enquanto ele vai aparecer no Novo Testamento, eu gosto porque tem algumas aparições, mas eu gosto em Mateus. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abrem. A Bíblia diz que o Espírito desce em forma de pomba e uma voz brada dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus tem várias outras aparições de Jesus características, mas esta eu gosto porque ele aparece como Filho de Deus. No livro de Marcos, João Batista está pregando uma palavra dura, uma palavra que nos confronta. Mas ele chega a um certo ponto, ele diz assim: eu vos batizo para remissão dos pecados, para o arrependimento, mas após mim vai vir um que eu não sou digno de desatar a correia das suas alpacas, que vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Então em Mateus ele aparece como Filho de Deus, mas em Marcos ele aparece como batizador do Espírito Santo. No livro de Lucas ele vai aparecer com a salvação. A Bíblia diz que é Simeão e Ana, dois velhos, dois senhores, são senhores, iam para o templo adorar. Simeão tinha uma promessa, que ele não morria enquanto os seus braços, as suas mãos não pudessem tocar os prometidos das nações. Um dia Simeão entra no templo e ele tem uma surpresa. Que surpresa é esta? Levar o menino para ser apresentado ao Senhor no templo. E quando Simeão viu aquele garoto, ele começou agora a chorar. Pegou os meninos em seus braços, levantou para os céus e disse: agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos contemplou a salvação. No livro de João, no capítulo 6, vai apresentar Jesus como o pão da vida. Glória a Deus. Mas tem alguns significados porque Jesus apresenta como o pão da vida. Porque Jesus diz que ele é o pão da vida. Primeiro, sabe por quê? Porque ele está dizendo: eu sou aquele que supre todas as suas necessidades. Quem é que não tem necessidade? Quem é que não passa por necessidade? Quem é que não vive uma necessidade? Quem sabe seja na sua casa, quem sabe seja no seu trabalho,
Quem sabe seja na sua família. Quem sabe seja, meus amados irmãos, na área financeira ou na área sentimental. Quem é que não passa por esta dificuldade? Quem é que não passa, meus amados irmãos? Quem é que não vive? Quem é que não passou ou já viveu e ainda está vivenciando? Mas o nosso corpo também tem as suas necessidades. E uma das necessidades do nosso corpo é a fome. Glória a Deus, aleluia. Dia eu estava em casa, Sofia disse para mim: papai, fome. Eu entendi que a necessidade de Sofia naquele instante era a fome que ela estava passando. A fome, meus amados irmãos, é uma necessidade que o nosso corpo tem que manter de rédea curta, porque a fome faz com que o ser humano faça coisa que ele nunca imaginou fazer. Por exemplo, foi a fome que fez Abraão sair do lugar que Deus havia colocado para descer para o Egito. Foi a fome que fez Isaac sair do lugar onde ele estava morando e sentir vontade de descer para o Egito. Mas Deus repreende e ele não vai. Foi a fome, meus amados irmãos, que fez Davi entrar no santuário, pegar o pão que estava sobre a mesa da propiciação e se alimentar por causa da fome. Foi a fome que fez Esaú vender a sua primogenitura por um prato de lentilha e perder a bênção do primogênito, a bênção duplicada. Foi a fome, meus amados, que fez Noemi e o seu esposo, os seus filhos saírem da terra, da casa do pão, para ir para os campos de amor, por causa da fome. Foi a fome que fez a mulher sunamita sair da sua terra, uma mulher rica que tinha várias propriedades. Eliseu disse: saia, pega tudo que puder e saia, porque a fome chegou. Glória a Deus, aleluia. A fome também chegou em Samaria. A Bíblia diz que as mulheres, as mães, matavam seus filhos e comiam para saciar a fome. A Bíblia diz que esta fome em Samaria, o prato principal era esterco de pomba, e a cabeça do jumento valia mais do que o tesouro completo. Tudo isso por causa da fome. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo, que saiu da sua casa com dinheiro, mas a Bíblia diz que ele gastou tudo, e quando ele gastou, a fome veio. E ele sentiu-se desejo de comer as comidas dos porcos. Aí veio Jesus dizer que ele é o pão da vida, aquele que supre todas as necessidades. Quem sabe você não está com necessidade, com fome física. Quem sabe você não está com fome de comida, mas quem sabe você está com fome de voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Quem sabe você está com fome de voltar para a porta de um bar. Quem sabe você está com fome para ir atrás das drogas. Quem sabe você está com fome de se jogar na prostituição. Quem sabe você está com fome de se lançar no alto, mas Jesus Cristo está dizendo: eu supro todas as tuas necessidades. Você não vai sair daqui com fome, porque tem pão para você, tem pão para você nesta noite. Segura o irmão aí, fala assim: tem pão para você hoje, tem pão para você hoje. Diga para ele: tem pão para você, tem pão para a tua casa, tem pão para a tua família, tem pão para a tua parentela. Hoje você vai sair daqui, hoje você vai sair daqui com um pão vivo que desceu do céu,
todas as nossas necessidades. Eu estive analisando e vendo que todo pão para ser pão, ele tem que passar por um processo. Aí Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. Mas Jesus está dizendo que ele ia passar por um processo. E o processo do pão é doloroso. O processo do pão, Glória a Deus, aleluia. se a massa pudesse falar, eu tenho certeza que ela não falava. Ela gemia, ela gritava, ela chorava. Porque apanhar mais do que uma massa. Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui comparar agora o sofrimento de Cristo com o preparamento de um pão. Jesus, no período da massa, é o período mais doloroso, é o período mais de dor, Glória a Deus, de aleluia. angustiamento. É o período que Jesus estava na mão dos salteadores. É o período que Jesus estava sofrendo todas as angústias e as aflições. Glória a Deus, Entregaram aleluia. Jesus na mão de Pilatos. Pilatos interrogou Jesus, viu que Jesus não tinha culpa de Glória a nada. Deus, aleluia. Mas ele analisou o sotaque de Jesus. Perguntou: este é Galileu? Ele perguntando se era Galileu, porque ele Glória a sabia Deus, aleluia. que na Galileia era jurisdição de Herodes. Então enviou Jesus agora para Herodes. Aí Jesus em Herodes, Jesus foi cuspido no rosto. Jesus foi posto uma coroa de espinho, foi colocado um manto nas suas costas e foi entregue uma cama, porque a acusação de Jesus era que ele era o rei dos judeus. Mas isso aí é o processo da massa que Jesus tem que passar. Colocaram Jesus de novo para Pilatos. Pilatos novamente interroga Jesus e diz: eu não acho culpa dele. Nós vamos aqui só castigar ele com alguns açoites e nós vamos soltar ele. Aí os sacerdotes, aí aqueles impulsionados pelo diabo, estavam perto da Páscoa e era costume soltar um preso conforme a multidão escolhesse. Aí colocou o pior. Pilatos sabia, colocou o pior para talvez a multidão escolher para soltar Jesus. Mas a multidão disse: solta-nos Barrabás e crucifica-o. Glória a Deus, aleluia. Mas entenda, Pilatos disse que iria açoitar Jesus. Na época, quem fosse açoitado, pastor já deu explicação sobre o chicote azorrado. Glória a Deus, aleluia. Não é? Mas na época, quem fosse açoitado não poderia ser crucificado, porque os judeus não permitiam. Mas naquele dia foi diferente. Glória a Deus, aleluia. Jesus apanhou. Jesus sofreu. É por isso que eu disse que a massa não fala. Mas só para confirmar. Jesus, semelhantemente a esta massa, a Bíblia diz: como ovelha muda foi levado ao matador. Jesus sofreu calado. Jesus foi amassado, calado. Mas todos pensavam que estava fazendo o mal para Jesus. E não sabia eles que mais na frente, Jesus ia ser glorificado. Em direção ao
Gólgota, aonde Jesus iria ser crucificado. Colocou-lhe a cruz que talvez historiadores dizem que era de Barrabás. E a estatura de Barrabás era maior do que a de Jesus. Então, logicamente, a cruz era pesada. E Jesus carrega esta cruz de Barrabás em direção ao Gólgota. Tudo isso aí não foi para ele se engrandecer. Tudo isso aí que ele está vivenciando é o processo do amassamento para ele se tornar um pão. Chega um Simão Sirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Glória a Deus. Quando chega no Gólgota, aonde Jesus vai ser crucificado, Jesus é levantado na cruz. E agora Jesus toma uma lançada na sua lateral. Glória a Deus, aleluia. E agora o sangue, que já estava pouco, acaba de sair. Mas a Bíblia fala, Glória a Deus, aleluia. isso é no capítulo 12, versículo esqueci. Diz que o sangue é vida. Então, quando o sangue de Jesus estava caindo na terra, estava produzindo vida. Aí Jesus agora olha para o céu e dá um brado dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E está consumado. Acabou. Mas acabou ali o processo da massa. Mas Jesus precisa ser levado ao forno para se tornar um pão, porque toda massa, quando acaba o processo da massa, tem que ser levado ao forno para se tornar um pão. Aí aonde vai arrumar este forno? Chegou José de Arimateia, servo do Senhor, e disse: eu tenho sepulcro novinho em folha. Nunca foi inaugurado por ninguém. Pode colocar ele lá. Jesus já está no forno, no sepulcro. Saiu do processo da massa e agora está esperando o momento para ser chamado pão. Mas ele está no forno. No pão da terra, o pão terreno, eu tenho certeza que não pode ficar mais do que uma hora no fogo que queima, que não presta mais. Passa o ponto. Mas Jesus Cristo não ficou uma hora, não ficou duas. Jesus passou 3 dias. Mas quando ele saiu, ele não saiu fora do ponto. Ele saiu do ponto. Mas precisa alguém tirar o pão do forno. Vaso por eles. Glória a Deus, Maria Madalena. Saber aonde Jesus estava, porque ela tinha ouvido que glória a Deus, o corpo desta havia sido roubado. Quando ela chega, está 2 anjos sentado na pedra que tampava o túmulo, e disse assim para ela: mulher, por que procura o vivo entre os mortos? Glória a Deus, Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O que os anjos estavam dizendo: olha, mulher, ele passou pelo processo da massa, ele passou pelo processo do fogo, e agora ele se tornou um pão. Ele já está pronto, mulher. Ele não está mais no forno, ele agora já está fora, porque ele é aquele pão
agora, Jesus vai se assentar à destra de Deus. Glória a Deus. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo: passarei por um processo, mas depois do processo, o meu nome vai ser glorificado. Aí Filipenses 2, 5 ao 11 diz: espero que haja em vós o mesmo sentimento que teve Cristo, em ser em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se na forma do homem, e achando-se na forma do homem, foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que acima de todo nome, e que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai tomar e vai dizer: só Ele é o Senhor, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus está dizendo é: o pão que você precisa não é o pão da terra, porque o pão da terra te sustenta por momento, mas o pão que tu necessita é o pão vivo que está no céu. Esse é para sempre. Se coloca de pé em nome de Jesus. Gostaria de chamar a Igor para colocar o hino aqui. Você vai segurar a mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer para ele: hoje tem pão para você. Glória a Deus, aleluia. Elias experimentou o pão da padaria de Deus. Caminhou 40 dias e 40 noites e não teve fome. Deus está dizendo para você: hoje tem pão de graça. Hoje você não paga. Quando nós vamos na padaria ou em busca de um pão, nós chegamos lá e nós que escolhemos, é nós que apontamos o dedo, nós dizemos: é este, é aquele, é de sal, é de milho, é de doce. Mas Jesus Cristo é diferente. Ele diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Não é você que escolhe o pão da vida, é o pão da vida que escolhe você. E nesta noite Ele está dizendo: eu te escolhi. Onde o Espírito de Deus está. Feche os meus olhos. Eu vou orar desta noite para passar para o pastor. Mas você vai pedir a Deus: fala: Deus, eu preciso deste pão. Eu preciso deste pão que dá alimento. Eu preciso deste pão que sacia minha fome. Eu preciso deste pão que mata os meus desejos. Jesus está dizendo nesta noite: você não precisa
som.